E aí, está ligado nas principais características das civilizações da Antiguidade Oriental? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sou o Lucas, seu louco, aqui é o Prof. Elvis, História em Casa nessa ondinha do saber, porque hoje a gente vai comentar aí a Antiguidade Oriental, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis, História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo, até porque se você compartilhar o canal com a galera, se a gente chegar aos 1000 inscritos, tô lançando o desafio aí de que eu vou fazer uma tatuagem em homenagem então a vocês, aos 1000 inscritos. Quero só ver, estamos chegando, hein? Quero chegar logo aí aos 1000 inscritos e fazer uma comemoração, vamos fazer uma tatuagem então em homenagem aos 1000 inscritos. Quero ver se você está assistindo e também se você está divulgando o canal. Bom, mas a gente vai então aí de Antiguidade Oriental, lembrando que Antiguidade Oriental a gente vai falar das primeiras civilizações, logo após o que a gente estava estudando lá de pré-história, é o que continua então. Até lembrando, vou deixar aqui o link lá para a aula de pré-história que você estava assistindo antes. Bom, primeiro de tudo a gente começa aqui justamente com essa região aqui, que é a região da conhecida aí como Crescente Fértil, ou também pode aparecer às vezes para a gente aí como o Oriente Próximo. Essa região, então, aí do Crescente Fértil, uma região banhada por grandes rios, como o Rio Nilo, que está aparecendo aqui para vocês, o Rio Tigre e o Eufrates lá na Mesopotâmia. Não sei se você está vendo, na Mesopotâmia aqui, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, enquanto que aqui no Rio Nilo, no Egito, no caso, o Rio Nilo. Lembre que essas primeiras civilizações que nós estamos falando aqui, que vamos estudar, são as civilizações hidráulicas, ou também conhecidas como impérios de regadio. Afinal de contas, são civilizações que surgiram próximas de grandes rios. Se você também está vendo aí a região, você vê que essa região tem mais ou menos um formato, a região então que surgiram essas civilizações, a região banhada por esses grandes rios tem um formato mais ou menos de uma lua em quarto crescente ou uma lua crescente. Por isso então, a região é chamada de Crescente Fértil. Fertilizado, então, esse território que geralmente a gente faz associação com área aí árida, seca, é um território então fertilizado por esses grandes rios. Lembre que nós vamos falar aí de civilizações como os egípcios, mesopotâmicos, até são muitas civilizações, por isso que eu vou dividir essa aula aqui em várias partes. Mas na sequência para vocês aí, lembre que estamos falando então dessas civilizações, está indo e voltando. Olha a Maria aí, estamos em clima aí de carnaval para você, que hoje esse vídeo está sendo gravado em pleno carnaval, olha que coisa aí. Tá aí a Maria, então, com o André, sou eu aqui do lado, não sei se você viu, o André, na verdade, não é o Elvis. Mas temos aí, então, essa região do Crescente Fértil, que é a região do surgimento dessas primeiras civilizações. Temos aí, então, as chamadas civilizações hidráulicas, ou impérios de regadio, porque são, então, civilizações que se desenvolvem próximas de grandes rios, ou a gente vai ver também, é claro, do Mar Mediterrâneo, pode falar lá do Mar Morto, também aí, é claro, regiões como o Rio Jordão, mas não só a água dos rios, mas também do mar, se a gente for analisar algumas civilizações. Essas civilizações, no geral, a gente caracteriza todas elas como esse modo de produção asiático. O modo de produção asiático, então, como as forças produtivas estão organizadas nesse momento, como se desenvolve essa noção de riqueza também, quem detém o controle sobre os meios de produção. Lembrando que geralmente a gente fala de governos teocráticos, governos então em que o poder político emana do poder religioso, então geralmente é a visão lá que a gente tem de um faraó, é o caso do faraó que ele é visto como um deus vivo ou como a reencarnação de um deus vivo, ou é o caso também lá dos reis ou imperadores da Mesopotâmia, em que o poder deles vem do fato da população acreditar que eles têm uma ligação direta lá com Deus, ou com os deuses. Então, basicamente, governos teocráticos envolvem esse poder político emanando da religião. Lembre que a propriedade da terra, tudo era do Estado, na figura, é claro, desse governante teocrático e tal.
Então, todas as terras, tudo era do Estado, mas lembrando que a posse coletiva, né, da terra significava então de que quem fazia a manutenção dessa terra era a população. Então, você tinha a população, né, trabalhando nessa terra, mas a terra não era deles, a terra era do Estado. Numa relação aí de uma servidão coletiva, então esses trabalhadores trabalham nas terras do Estado, né, por exemplo, no caso lá com plantação, fazem a colheita, entregam essa colheita para os representantes do Estado, um sacerdote, um governante lá, né, local, e recebem o pagamento deles em espécie, em alimento. E também tem de pagar alguns tributos para o Estado. Lembrando que esses tributos não só são pagos em alimento, podem ser pagos em trabalho também, trabalho que não é só agrícola nas terras do Estado, mas também podem ser trabalhos hidráulicos, associados à construção de diques, de contenção, de represa, canais de irrigação, mas podem ser também, aí, é claro, os trabalhos arquitetônicos nas grandes construções, como as pirâmides no Egito, ou o zigurate lá no caso, né, da Mesopotâmia. Então, ficar esperto nessa relação que nós temos aí, é claro, com o pagamento de tributos pela população. Geralmente também essas civilizações, tirando o caso dos hebreus, têm aí religiões politeístas, ou seja, com a crença em vários deuses. Nesse aspecto aí, a gente analisa aí as civilizações dos egípcios, dos mesopotâmicos, mas como falei, temos o caso dos hebreus que acabam virando monoteístas. E geralmente aí essas sociedades são sociedades hierarquizadas, né, com determinadas funções sociais e posições sociais bem definidas, em que a mobilidade social também era dificultada, né, geralmente uma sociedade definida pelo nascimento, então difícil de você ter uma mobilidade social lá. E lembrando, estamos caracterizando aí dentro dessas civilizações aí como Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas e fenícios. Começando aqui, e acho que nessa aula aqui só a gente vai de fenícios para não estender muito o assunto, mas lembrando que, né, vai de Egito aqui, lembrando então que o Egito a gente coloca aí como essa civilização que se desenvolve próximo ao Rio Nilo. Vou até aqui então mudar aqui um pouquinho para você, só para a gente, é claro, né, caber aqui totalmente, e lembrando aí que o Egito então ele é considerado uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo. Basicamente essa ideia de que se o, né, Rio Nilo não existisse, o Egito, os egípcios não existiriam. Lembrando também outra coisa muito relevante para a gente é que a história dos egípcios se divide em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. Período pré-dinástico, considerado aí de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a invenção da escrita, até mais ou menos ali 3.200 anos antes de Cristo, quando então você tem o surgimento do primeiro faraó. Lembrando também, muito relevante ali, esse período pré-dinástico é o período inicial que corresponde ao processo de povoamento do Vale do Nilo, com a população ocupando então o território em busca ali, né, de acesso à água, e com isso a formação de nomos. Lembra? Não é gnomos, né? Eu vi gnomo. Não, nomos. Nomos são comunidades agrícolas governadas por um nomarca. Lembrando aí que essas comunidades agrícolas, com o tempo, acabam brigando entre si, acabam também aí tentando, para se proteger uma das outras, às vezes se aliando. Por isso que ao longo do período pré-dinástico, você tem a formação, a partir da união de alguns nomos, de dois reinos. O reino do Alto Egito, que ficava na região sul do Egito, correspondente ali ao, né, Vale do Nilo, e o reino do Baixo Egito, que corresponde ao norte, que é, no caso, né, uma região mais baixa, que é o delta do Nilo, então. Lembrando que nesse contexto aí, esses dois reinos, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito, né, se confrontando, em 3.200 anos antes de Cristo, o rei do Alto Egito, Menes ou Narmer, vai conquistar todo o Egito, por sinal tornando-se o primeiro faraó. Lembre que o período dinástico, então, representa para nós esse momento em que você já tem faraó ali na sequência. Deixa eu só tirar aqui para vocês, para voltar. Momento, então, em que você tem os faraós, já no período dinástico, são várias famílias, e ao longo aí desse período de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo a 525 anos antes de Cristo, você tem o período, então, marcado por três impérios: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império.
Aqui a gente pode caracterizar o Médio Império como um período aí de grande prosperidade. Por sinal, é o período que se fala aí no Antigo Império em que se construíram as grandes pirâmides da planície de Gizé, as pirâmides lá de Quefren, Quéops e Miquerinos. Além também aí das referências, é claro, não só as pirâmides, a esfinge, mas então a ideia desse antigo império ser um momento aí de grande prosperidade. Enquanto que o Médio Império já representa o momento aí em que o Egito vai acabar conquistando alguns territórios e também sendo invadido aí por um outro povo chamado de Hyksos. E nesse momento do domínio dos Hyksos, transição do Médio Império para o Novo Império, é que você tem a entrada dos hebreus no Egito. E depois a gente fala também da história do Moisés. E no Novo Império, quando o Egito então consegue expulsar os Hyksos lá da região, o Egito então vai desenvolver uma campanha militarista, vai incentivar aí, é claro, cada vez mais conquistas de território e vai conquistar também riquezas que não vão ser repartidas com a população, deixando a população insatisfeita e, consequentemente, aí revoltas internas populares que vão acabar facilitando o domínio dos persas sobre aí os egípcios. Lembrando, é claro, que eu estou dando aqui uma resumida ao extremo, mas nós temos que em 525 anos antes de Cristo, na Batalha de Pelusa, os persas dominam os egípcios e a partir daí o Egito vai passar pelo domínio de vários outros povos. É o caso lá dos macedônicos, é o caso também, claro, dos romanos aí posteriormente, se você lembra. Mas voltando aqui, a gente tem que entre os egípcios é muito relevante também a religião politeísta deles, que envolve a crença então em vários deuses e também uma religião antropozoomórfica. Se você lembra, antropo, homem, figura humana, zoo, animal, e morfos, se lembra possivelmente, é hora de morfar, é hora de mudar de forma. Então, antropos, homem, zoo, animal, morfos, forma. Então, lembra que são deuses lá com forma de homem e animal, geralmente corpo de homem, cabeça de animal lá. Você já deve ter visto, mas se não, na sequência para você aí, a gente dá uma olhada no que é passagem lá da alma no livro dos mortos. De um lado está aqui o que representa a alma, que seria um coração aí dentro lá de um potinho, de outro lado uma pena. Então, se sua alma for mais pesada que uma pena, sua alma vai ter dificuldade em reencontrar o corpo. Então tá vendo aí essas várias divindades egípcias com corpo de homem e cabeça de animal. Por sinal, acho que isso aqui já tomou a vacina, hein? Já virou até jacaré? Bom, mas continuando aí para vocês, lembrando que nós temos então essa civilização marcada pela crença na vida pós-morte, então eles acreditavam aí que a alma voltaria ao corpo, então consequentemente eles vão desenvolver aí as técnicas de mumificação, que por sinal são muito relevantes também para o desenvolvimento da medicina entre os egípcios. Então aquela história de tentar preservar o corpo, retirando lá os órgãos, passando um óleo, passando uma substância para preservar, também levou os egípcios a conhecerem melhor o organismo, a conhecerem melhor o corpo humano. Consequentemente, tratando aí até de fraturas expostas e dizem até encontraram já crânios aí, com uma espécie de calcificação, como se alguém tivesse feito uma cirurgia no cérebro, por exemplo. Bom, mas lembre que além da medicina, eles também são avançados aí no campo da arquitetura, já mostramos lá as pirâmides, também temos os palácios e templos. Lembre que as pirâmides não são os palácios dos faraós, na verdade as pirâmides são onde os faraós estão enterrados lá, então seria o mausoléu dele lá, mas também os templos religiosos para vocês. E além disso, a escrita, que é aquela escrita hieroglífica, que são aqueles, se a gente voltar lá, aqueles desenhinhos lá que nós temos nas paredes, até eu tenho aqui uma tatuagem, com esses desenhinhos, não escrevi nada, mas são desenhos então que representam ideias para vocês. Essa escrita hieroglífica, uma escrita que também podia ser não só, uma escrita aí no caso sagrada, que no caso aí é chamada escrita hierática, mas uma escrita também popular, que é a chamada escrita demótica. E também aí são avançados na pintura, na literatura e na escultura. Então, lembrando, isso aqui foi só mais um resumo para você rapidinho aí, é claro, sobre os egípcios, porque na próxima aula aí, no próximo vídeo, a gente vai falar de outra civilização, não só aí importante como os egípcios, com os seus escribas, mas também
também que desenvolveram a escrita lá, que são os mesopotâmicos. Por isso, então, aqui a gente termina o comentário sobre os egípcios, mas tem próximo vídeo, que é a Antiguidade Oriental parte 2, com lá os mesopotâmicos. Mas, se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, até ele tá pedindo um like aí, dá um like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece. É isso aí, até a próxima aula, né, de História com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!